Oi, nega. Graça e paz a vocês. Graças a Deus que vocês puderam vir. Que bom revê-los aí. Bem-vinda, Franciele. Ali, Amanda. Né? Isso, Vinícius. O casal aqui. Então, sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Vamos meditar hoje. A palavra de Deus diz assim: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de receber esta honra. Nosso coração, ó Deus, está à tua disposição, a nossa mente está à tua disposição para que o Senhor fale e ao mesmo tempo receba a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. No momento que nós fomos cantar louvores, no momento exato que nós fomos cantar as outras músicas, a gente vai ficar de pé e eu queria que você ficasse à vontade. Para o momento de cantar, você poder abaixar um pouquinho a máscara, canta, no momento que fechar a música, vocês se levantam para questão de segurança. A gente está bem distanciado, então não tem muitos problemas de ter a máscara um pouco baixada. Tá certo? Nós vamos orar mais uma vez e nós temos alguns motivos de oração. A família do Leandro, o pai do Éder e algumas outras pessoas que pediram oração, e a gente vai orar mais uma vez, rogando ao Senhor a bênção dele sobre a vida desses que precisam, que por um propósito de Deus não podem estar conosco aqui, né, hoje. Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, fidelidade duram para sempre. Nós sabemos, ó Deus, que tudo tem um propósito. Como o Senhor já tem dito, já tem mostrado na tua palavra,
tem levantado pessoas para pregar, para estarem pregando esta verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos, ó Deus, que nada neste universo todo tem acontecido sem um propósito. E nós cremos, ó Deus, que mesmo esta doença, mesmo este vírus e outras questões calamitosas que estão ocorrendo no mundo, tem um propósito. E um dos propósitos é ensinar que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. É ensinar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que as tempestades sejam extremamente grandes, os vendavais assustadores, muitas vezes as trevas avançando sobre a luz, mesmo assim o Senhor é Deus. O Senhor cuida dos seus. A tua palavra nos dá essa segurança. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Nós colocamos, ó Deus, a vida desses que foram mencionados, de outros que estão enfermos, de alguns que estão se recuperando de enfermidades. Nós colocamos a situação de pessoas que estão num processo de doenças mais sérias do que esta Covid. Nós pedimos que o Senhor visite onde elas estiverem, pessoas do teu povo, pessoas que são a família do teu povo, para que o Senhor arranque essas enfermidades. Mas assim como o Senhor pode arrancar estas enfermidades, no coração dessas pessoas, o Senhor coloque temor e zelo pelo Senhor, pela tua palavra, pelo teu reino. Ó Deus, que ao tirar uma coisa que é ruim, o Senhor abasteça cada corpo de algo muito bom, que privilegie o teu nome, que exalte o teu nome. É para isso que nós viemos hoje, e aqui estamos nós, ó Deus, buscando recursos no reino, buscando recursos no teu trono, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único, e não há outro que possa nos suprir, não há um outro nome sobre a terra a quem nós possamos recorrer, senão o teu nome, porque tu és Deus, não há outro, e bendito seja o nome do único e perfeito Deus, que governa toda a humanidade, toda a eternidade, todo o universo, céus, terras, planetas, pessoas. Bendito seja o nome do Senhor por isso. A nossa vida está na tua mão agora. Toma conta da nossa mente. Descansa o nosso coração no Senhor, Pai. Dá-nos esse conforto por estarmos na tua casa, estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora mais alguns cânticos. Vamos louvar a Deus com mais alguns cânticos. Eu queria convidar você para ficar de pé. Como eu disse, agora se dá uma baixadinha na máscara para poder cantar, porque senão tem umas pessoas de óculos aí que embaça tudo, daí não enxerga a letra. Então nós vamos cantar mais algumas músicas. Boa noite, irmãos. Vamos louvar e engrandecer a esse Deus que, como o pastor disse na sua oração, está no controle de tudo, né? Está no controle de todas as coisas. E nós devemos descansar, confiar tão somente. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito,
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Nós nos derramamos, Senhor, diante de Ti, diante do altar, diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor é quem nos conduz, ó Deus. O Senhor é quem cuida de nós, ó Pai. E todas as nossas aflições, angústias, ó Deus, provações, nós colocamos, Pai, no Teu altar, porque nós esperamos e confiamos em Ti, ó Deus, unicamente em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade jamais passará.
só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. O texto que nós meditamos nesses dias, esse texto também foi alvo de uma pregação de uma adolescente na internet. Não foi esse texto, ela citou esse texto, e eu vi quanto nós podemos ser mais para Deus e falar mais de Deus. Uma menina que esteve aqui no encontro de adolescentes, pregando na internet para uma dezena de pessoas. Eu comentava em casa, ouvindo essa menina falar: que capacidade uma pessoa pode ter vinda do Espírito para anunciar a verdade. E de tantas coisas que ela falou, que a gente vinha pensando, eu já falei desse texto aqui na igreja. Queria que você abrisse sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, em João 6. João capítulo 6, versículo 66. Eu já preguei esse texto aqui, e eu comentava com o grupo de louvor. Não tinham músicas mais pertinentes para eles cantarem, para casar e fechar com essa ideia da ministração da palavra hoje. João 6, a partir do 66 até o 71 no máximo. Mas a gente vai andar no capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, guarde bem isso no teu coração. Você que nos ouve pela internet, eu acho que é interessante você também prestar bem atenção nesse texto. À vista disso, muitos dos seus discípulos, falando de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E de ímpeto
o apóstolo Pedro, Simão Pedro, diz assim: Senhor, para quem é que nós vamos, ou para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus replicou da seguinte maneira: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, o Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Você vai ver no capítulo 6, um momento em que Jesus percebe o pensamento dos homens, escuta a mente dos homens. Provavelmente a mente deles estava tão agitada que era capaz de sair pelos seus olhos, pelo seu corpo, a expressão de insegurança, de preocupação. Versículo 61 diz: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, então Jesus interpelou-os e perguntou para eles: vocês estão escandalizados? Do que Jesus estava tratando? O capítulo 6 é um capítulo bem longo do Evangelho de João. Você vai ver, olha que interessante, você vai ver Jesus multiplicando pão e peixe. Primeira coisa no capítulo 6, é um texto continuado. Essa capitulação ela não existe no original, mas no capítulo 6, como conforme nossa Bíblia, você vai ver Jesus multiplicando os pães. Então não tinha por que ninguém reclamar, porque era um milagre, um extraordinário, pães e peixes multiplicados para matar a fome do povo. Depois Jesus vem e anda sobre o mar, capítulo 6. Também um extraordinário, algo extraordinário. Então não era difícil, era gostoso criar uma pessoa andando sobre as águas, era legal, então bom isso. Aí Jesus vem agora, a partir desse momento, se intitular como sendo o pão da vida. Primeiro ele multiplica pães, anda sobre as águas, abastece o coração das pessoas com pão, ele satisfaz as necessidades das pessoas com pão, com alimento. Depois ele vem falar assim: agora eu vou dizer uma coisa, quem sou eu? Eu vou me apresentar, e ele se apresenta como o pão da vida. É aquele pão parecido com aquela água que a mulher encontra ele e fala assim: se você um dia beber da água que eu estou falando, que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. O pão da vida é o pão que alguém comendo também nunca mais teria fome, que se trata da pessoa de Jesus. Isso vai ser trabalhado pelo apóstolo Paulo também em Coríntios, naquela discussão de quem era o pão do corpo de Cristo e tudo mais. Aí, diante da apresentação de Jesus sendo o pão, você vai perceber que, para variar, os judeus, preste bem atenção, os judeus começam a murmurar, começam a questionar. Murmuravam os judeus, versículo 41 do 6, murmuravam os judeus acerca de Jesus, porque ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. Veja que curioso, os judeus, a dificuldade é aquela trava que eles tinham, uma trava que eles tinham na mente, no coração, e não era uma trava natural, entendam isso. Quando Deus estabelece na sua mente, como ele diz aqui, Jesus disse: não vos tenho escolhido em número de 12? Esse é o princípio da eleição divina. Ele escolheu, Jesus esclarece que ele escolheu um povo para si, que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu. E aqui ele diz agora para os judeus que é o pão da vida que desce do céu, e os judeus têm dificuldade de entender. E esse debate que agora começa a ocorrer entre judeus e Jesus, começa a atrapalhar a mente daqueles que estavam seguindo Jesus. Ou seja, vocês percebem que muitas vezes as falações, as conversações inúteis, mesmo sobre a fé, mas de uma forma inadequada, uma forma imatura, uma forma não conhecedora da verdade, atrapalham a caminhada de um crente, atrapalham a caminhada de uma pessoa que quer seguir a Jesus. Muitos têm sido enfraquecidos por as inúmeras pregações de coaches, de pastores coaches, de coaches isso, coaches aquilo, mas que querem centralizar tudo no homem. E quando você tira do homem para colocar sobre Jesus, as pessoas começam a ficar confusas. E era o que os judeus estavam passando. Tudo estava agora apontando para Jesus, tudo apontava para o Filho de Deus. E eles não compreendiam a profundidade disso. É o que leva esses homens a crucificar Jesus, e Jesus fala: eles não sabem o que fazem. Essa é a mentalidade dos judeus. Deus podia quebrantar os judeus? Podia. Deus tinha poder para transformar a vida de um judeu? Tinha. Ele transformou a vida de Paulo, que era um judeu, era um fariseu.
Mas esses judeus dos dias de Jesus, que andavam murmurando contra Jesus, agora, além de questionar Jesus, estavam atrapalhando a fé daqueles pequeninos. E a Bíblia diz: ai daqueles através do qual houver o escândalo, ou que atrapalharem a vida daqueles pequeninos. Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço para que afunde, para que ninguém mais veja. Essa é a realidade, essa é a pura realidade de um judeu. Durante o capítulo 6, vocês vão ver versículos como o 53. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue do Filho do Homem, não tereis parte comigo, não tereis vida com vocês, vocês não estarão vivos. Jesus não estava oferecendo a sua carne propriamente dita. Jesus não estava cortando o seu pulso para que as pessoas virassem canibais e bebessem o seu sangue. Ele estava falando do ato profético da salvação, da cruz do Calvário, que remiria a humanidade. Você vai ver, diz no versículo 53, agora no 56, diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu vou permanecer nele. Os judeus não entendiam isso, porque Deus não lhes abriu os olhos e nem o entendimento. Mas é interessante você pensar nisso também, numa perspectiva do que Jesus fala em Mateus: aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante do Pai, e aquele que me negar diante dos homens, eu não vou recebê-lo diante do Pai. É uma questão de Jesus, de relacionamento com Jesus, não é relacionamento com Deus. É uma negação de Jesus. Jesus deixa muito claro que a negação dele não dá acesso ao Pai. Se eu nego Jesus na vida, se eu nego Jesus aqui, eu não chego ao Pai. Porque ele diz: aquele que vem a mim, o Pai me deu, e vai chegar a mim, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho, ele é a ponte que me liga ao Pai. Os judeus não tinham acesso ao Pai. Eles tinham acesso à teoria. Tinham acesso a uma grande teoria, que é a lei e os profetas. Eles tinham o fenômeno que tinha ocorrido muitos anos antes, da descida do Espírito Santo, da revelação de Deus sobre o Antigo Testamento. A palavra de Deus sendo trazida para os homens. Eles tinham conhecimento, mas não tinham Cristo. Não compreendiam Cristo no Antigo Testamento, e tão pouco nos seus dias. Mas ele prossegue, vai falando exatamente isso. Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus conhecia a murmuração no coração agora dos seus. Olha que interessante. Depois da discussão e da murmuração dos judeus, agora no versículo 60, você vai perceber que os discípulos começam agora a murmurar. Você vê que a maçã podre estava lançada, e ela estava agora apodrecendo e levando a podridão para as outras maçãs. Essa era a intenção dos judeus. Quando você percebe a multidão gritando Barrabás, essa é a intenção dos judeus. Quando você percebe pessoas abandonando a fé, esse é o interesse dos judeus. Que pessoas abandonem o Cristo, que pessoas abandonem o Pai, que pessoas abandonem o templo, que pessoas abandonem a fé em Jesus Cristo. E abandonam a fé em Jesus Cristo, somente em Jesus, está perdido. Nós estamos perdidos sem Jesus. Jesus sabendo por si, isso é muito profundo, meus irmãos. Porque ele sabendo, o que ele estava sabendo? Os discípulos pensando, ouviram aquelas palavras, e na sua mente, e nas suas discussões particulares, talvez nos seus cantinhos, eles falam assim: que discurso duro de ouvir, que coisa difícil de ouvir. Por isso é fácil ouvir esses coaches falando, porque eles falam de coisa boa, falam de colorido, falam de uma vida colorida, de uma vida só Jesus vendo abençoado, derramando graça e tudo mais. Mas quando começa a apertar, arrochar nesses coaches, na vida da família, na vida do pai dele, começa a matar essa gente toda, aí Jesus começa a tomar outro sentido. A fé começa a tomar outro sentido. E eu não falo só de coaches, eu falo de falsos profetas que estão espalhados agora pela internet, que agora, graças a Deus, se multiplicaram, para que você e eu consigamos discernir quem são os de Deus e os que não são. E nós precisamos entender quem é de Deus ou não. Nós precisamos ter noção de quem de fato é de Deus ou não. Quem está falando a palavra da verdade. É muito fácil falar de Deus. Eu postei esses dias no Facebook exatamente isso. Crês que Deus é único, que Deus é Deus? Diz assim: fazes bem, porque até os demônios creem. Olha que interessante, eles acreditam que Deus é Deus. É claro, porque o criador deles foi Deus. Deus criou o diabo? Sim. Ele não se autocriou, ele não surgiu de uma explosão atômica. Não, era um anjo que prestava e deixou de prestar. Era alguém que prestava e deixou de prestar. Judeus eram homens que prestavam e deixaram de prestar. Esses
Homens que questionavam o que Jesus dizia eram homens como Satanás, que estavam numa posição boa, estavam com o Pai, entendiam o que era e abandonaram a verdade, abandonaram a essência da vida, da eternidade, do reino, e agora estavam perdidos. E o mais grave de tudo isso é que eles começam agora a contagiar a humanidade com isso, e começaram a contagiar quem andava com Jesus, gente. Vê que interessante. A gente pensa que pessoas que estão aqui sentadas, ou vêm aqui, ou andam pelas igrejas, ou estão ouvindo pela internet, sei lá, elas estão, ninguém me toca, ninguém me mexe comigo. Bobagem, pura bobagem. Porque esse Pedro que fala, Senhor, para onde, para quem nós vamos? É o Pedro que Jesus fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei por ti. Olha que interessante. O próprio Pedro, que é alguém ousado, falando, Senhor, nós não temos para onde ir, só para o Senhor. Essa autoafirmação, essa afirmação da sua fé em Deus, em fé em Cristo, essa companhia única de Jesus Cristo para a vida eterna, esse próprio Pedro estava para negar também. Ele nega 3 vezes. Então o que faz uma pessoa balançar entre pensamentos? Jesus percebe que Satanás está atacando Pedro. Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me negar. Pedro nega, e Pedro acaba se tornando um dos apóstolos mais importantes da história da igreja, da história cristã. É só porque ele continuou. Ele fala que foi o Espírito que revelou a você isso. E quando Jesus pergunta, quem sou eu? Pedro também vai falar, mas você é o Cristo, o Filho de Deus? Fala, não foi você que deduziu isso não, Pedro. Não somos nós que deduzimos a verdade. Não existe possibilidade de eu deduzir a verdade. Existe sim um encontro do Espírito Santo comigo, que me convence de que Cristo é o Filho de Deus, e que Ele deve, e eu preciso que Ele seja o meu Salvador. Fora disso, não há para onde correr. Essa verdade que nós temos aqui revelada, é interessante. Jesus vem assim, o Espírito é o que vivifica, porque a carne para nada se aproveita. Isso é o versículo 63. Você vai ver no 64, Jesus dizia uma coisa, ele ouviu, ele estava sabendo a coisa que estava acontecendo. Ele fala assim, olha, entre vós, versículo 64, entre vós há descrentes. É um discurso duro de fato, é um discurso difícil de se ouvir. O próprio Senhor, a quem eles estavam seguindo, chegar e falar assim, olha, entre vocês tem gente que não é crente. Eu vi isso de um pastor semana passada. Não sei, eu vi, achei até engraçado falar isso. Mas entre nós há descrentes. Interessante a gente entender isso. E esses descrentes são aqueles que levedam a massa. São massa estragada, são maçã podre, que não serve para absolutamente nada, senão estragar aquilo que está sendo bom. Há descrentes entre vós. Jesus sabia desde o princípio quem eram ou quais eram aqueles que criam e aqueles que o trairiam. Então quando você nega Jesus, você não está só, eu não quero. Você está traindo Jesus. É interessante isso, né, Leandro? É uma traição. Quando você nega a pessoa de Jesus, você está traindo Ele. Ali tinha um que era um fenômeno, né, que se matou inclusive depois, que é Judas Iscariotes. Mas naquele princípio de negação, naquele princípio de seguidores de Cristo, naquele contato com os judeus, com as ciências judaicas, com a teologia judaica, ali agora aquela contaminação começa a provocar o coração das pessoas no caminho contrário da cruz, no caminho contrário da pessoa de Cristo, no caminho contrário à fé cristã. E é um anúncio difícil, eu repito, é uma coisa difícil de nós escutarmos, porque nós queremos ouvir o que é bom, nós queremos ouvir aquilo que agrada aos ouvidos, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era agradável aos olhos, aos sentidos do Adão e da Eva. Nós queremos coisas que agradem, e vocês veem o prejuízo que aquele casal teve no princípio de todas as coisas, por ir se deixarem levar pelo seu próprio coração, pelo seu instinto humano, quando Deus falava o contrário. Não,
Nós precisamos estar conscientes de que os ataques vis, os ataques de Satanás, os ataques do diabo contra as nossas famílias, contra a nossa igreja, contra a nossa vida, são reais. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, ele não estava lá assustando Pedro, falando uma coisa para iludir Pedro, para Pedro seguir. Jesus não precisava de Pedro. Mas Pedro era uma pessoa especial, era um dos apóstolos que conseguiria ultrapassar o tempo da negação. Então nós precisamos entender essa perspectiva de Cristo, quando no meio deles, entre eles e em redor deles existem descrentes. E esses descrentes falam a mesma linguagem, gente, entenda isso. Esses descrentes são pessoas que falam a mesma linguagem, mas negam. Por causa disso, o versículo 65, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não me der. Então vocês estão aqui perto de mim, ele está dizendo, vocês estão aqui no templo ouvindo essa palavra, porque o Pai me deu vocês, porque Deus trouxe vocês. Não foi só aquela vontade, sabe, do pastor chamando pelo WhatsApp, convidando vocês. Não, é porque o Pai tocou, o Senhor tocou. Foi Deus quem mexeu no coração, na estrutura, para que você pudesse estar aqui. Deus quer transformar as nossas estruturas. Quando você percebe a ação desse Espírito, o Espírito enche a minha vida, dessa ação do Espírito, é o Espírito que vivifica, no versículo 63, você vai entender o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, na festa de Pentecostes. Você vai entender aquele fogo descendo sobre as pessoas e transformando vidas. Você vai entender a transformação da mente daquelas pessoas que receberam o Espírito Santo. Uns pregaram, outros ouviram a pregação, outros foram transformados. E elas tinham uma vida comum, elas tinham uma vida de transformação. Elas perderam o senso de estar centradas em si, porque você vê elas distribuindo, você vê elas doando, você vê elas se entregando, indo de casa em casa. Elas perderam aquela coisa, sou eu o importante. O importante sou eu, Deus veio para mim e acabou. Não. Quando o Espírito vem para nós, Ele mostra que nós somos um corpo. Quando o Espírito se revela a nós, Ele mostra que a gente é do corpo de Cristo. E Cristo é o nosso cabeça. E essa revelação é especial porque aqueles que não negaram Cristo permaneceram firmes no cabeça, que é Cristo. E esses que se permaneceram firmes foram os que continuaram a obra de Cristo, em Atos dos Apóstolos, que pregaram o Evangelho, que viram pessoas, milhares de pessoas sendo transformadas. Quem é capaz de viver como Estevão? Eu ia pregar hoje, talvez eu pregue um dia sobre Barnabé. Quem é capaz de ser um Barnabé, um homem de posses, que ao se encontrar com Jesus, de ser um homem que tem um encontro com Jesus, abre mão dos seus patrimônios e vai ser um dos seguidores, dos discípulos de Deus, de Cristo, e vai andar com Paulo e vai fazer a obra de Deus. E ele pega e vai ser referência para as pessoas do seu tempo, de distribuição de bens, de cuidado dos outros. Existe uma música, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Só que ele olhava as pessoas com carência e ia suprir. Ele olhava as pessoas com necessidade e ia suprir. Ele estava necessitado de ajudar o próximo. Ele precisava ajudar o próximo porque o Espírito Santo o incomodava, porque o seu encontro com Jesus o incomodava. Então agora Pedro deduz com tudo isso que ele tem de experiência, com todos os seus encontros, vendo Jesus multiplicar pães, vendo Jesus andar sobre as águas, ele vai falar para Jesus: Senhor, o Senhor está aí falando que esses discursos, o Senhor está falando de pessoas que estão abandonando, o Senhor está vendo aí pessoas levantando e saindo, pessoas que não querem mais saber do Senhor, e o Senhor vem perguntar para nós, vê o Pedro que negou, para nós o Senhor vem perguntar: vocês também querem debandar? Vocês também querem sair? Era uma pergunta retórica? Não, era real, porque pessoas estavam abandonando. Não era um jogo de palavras, uma parábola difícil de entender. Não, as pessoas estavam vendo pessoas saírem, pessoas estavam vendo os judeus saírem, pessoas estavam vendo a dificuldade da crença, da fé em Cristo. E agora Jesus pergunta: e vocês estão aqui sentados, vocês também vão me abandonar? Seria perguntar de Jesus aqui hoje do púlpito: vocês estão dispostos também a sair? Se estão, a hora é essa. A hora é essa. Então pessoas hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição,
nesse tempo de isolamento, resolveram se isolar de Jesus e da igreja. Resolveram se isolar da palavra de Deus. E é grave, porque se você for de casa em casa perguntar, no comecinho, na poesia da pandemia, existia culto doméstico. Existia quase em todas as casas, gente fotografando culto doméstico e tudo mais. Você vai perceber que oração bíblica e culto doméstico, essas coisas todas, foram sumindo. Elas foram relaxando. Essa é a tendência humana, meu irmão. Essa é a tendência humana. Não é você, sou eu, qualquer um de nós. Se nós não nos aquecermos, não buscarmos, não orarmos sem cessar, nós vamos ceder. Nós não temos forças em nós mesmos para permanecer, para perseverar. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas de oração. Nós precisamos ser pessoas de contato com a palavra. E isso, essa menina falou exatamente isso na internet. O contato, a leitura da palavra. Uma menina de 16, 17 anos, se não me falha a memória. Um doce de gente. Filha de crente. Falou da fé de Timóteo. Falou da fé comunicada por sua mãe, sua avó. Falou um monte. Eu glorificava a Deus, a Ivanir é testemunha. Eu glorificava a Deus escutando essa menina no celular, lá no Instagram. Eu glorificava a Deus. Falei, Ivanir, olha aqui, uma menina. Até brinquei porque eu conheço. Falei, meu púlpito é seu se quiser pregar um dia na igreja. Pela seriedade, pelo conhecimento e por quem eu sei que ela é. Gente de Deus. Então é possível não negar. Mas eu preciso, e ela falava, oração e Bíblia, gente. Tal, vocês que trabalham com adolescente, tal de UPA no Brasil todo. Centenas ou talvez milhares de UPAs se conectando e falando, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Por quê? Porque a tendência da gente é esfriar. Você coloca, que o fogo do fogão vem de baixo, né? Mas imagine que viesse de cima. Ou de baixo, tanto faz. Você coloca uma água fria. Um descrente ali, frio, nem conhece o fogo. Aí o fogo vem naquela chaleira lá, sei lá o nome daquilo, naquela leiteira, e começa a esquentar. Enquanto aquele fogo está lá, aquela água está quente. Enquanto a dona da chaleira deixa aquela água em cima do fogo, aquela água vai ficar quente. Desligou o fogão, desligou o fogo, aconteceu o quê? Vai esfriar. Não esfria de repente. E esse é o perigo que o crente tem que estar atento. A água não vai esfriar de repente. Ela vai esfriando gradativamente. Gradativamente. Você vai uma, duas vezes, como Jesus estava ali com aquelas pessoas, bota o dedo, queima o dedo. Bota o dedo, queima. Chega uma hora que aquela água vai estar fria, como na sua origem, como na torneira. Porque ela se afastou, ela deixou de ter fogo. A oração e a Bíblia são fogo do Espírito para nós. O contato com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, é a palavra e a oração. Eu vou repetir uma coisa aqui. Este que veio possuir Judas, este que veio fazer de Judas um traidor definitivo, esse que estava sorrateiramente chegando perto de Pedro, ele não dorme. Se o guarda de Israel não dorme, o nosso inimigo também não dorme. E vocês sabem disso. Então, quando você começa a perceber que os crentes começaram a abandonar a fé, ou pelo menos se esfriar, começam a deixar de lado, não é importante sentar nesse banco, vem quando dá. Ou na internet, vamos ver, não, tem outra coisa, quando der. Aí passa a segunda, terça, quarta, e é uma experiência que eu tenho passado na igreja. Tenho perguntado para muitas pessoas da igreja, vocês têm visto a pregação? A maior parte, eu vou falar assim, 80% é não vi. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, irmãos? O que Jesus tentou dizer naquele dia? Ele estava pregando, estava ali junto com os homens. Aí quando ele falou que era o pão da vida, que cumpria-se e era necessário que comesse do corpo e do seu sangue bebessem, os caras começaram a cair fora. Falaram, isso não é para nós não, isso não é para nós. E você pergunta, para onde foram esses que abandonaram? Deus sabe. Deus sabe. Então você vai perceber que a incredulidade, ela está presente. Das meditações que eu recebo diariamente, eu não sei se foi lá de Recife, uma irmã lá de Recife postou um versículo, e tem um comentário, mas eu não vou comentar, só vou ler o versículo, que eu acho bem interessante. Está em Êxodo 33, 15.
E tem a ver com esse texto nosso de hoje. Êxodo 33:15 diz assim: então Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, preste atenção nisso. Moisés estava dizendo para Deus: se a tua presença não vai comigo, não faça a gente sair daqui não. Não faça a gente subir desse lugar. Vocês entendem a visão de Moisés, do próprio Deus? Não deixa a gente sair daqui se o Senhor não for junto. Só sai se o Senhor for junto. Se o Senhor for com a gente sai. Se o Senhor não for, eu não saio. Aí eu pego a palavra: para onde que eu vou, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então não tem nada de novo. O Antigo Testamento atestava isso. O Novo Testamento vem fortalecer isso. Para quê? Para que a tua fé seja duradoura. Para que você possa morrer um dia e falar assim: cumpri a minha carreira, guardei a minha fé e fui para o céu. Fui para o céu, cumpri a minha missão. É muito mais profundo do que você ser um religioso. Religiosos estão abandonando a fé. Religiosos como judeus nem tinham fé, tinham teoria. E nós precisamos acordar para isso. Se Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E se Moisés fala: sem a tua presença a gente não sai daqui, é sinal que tem um significado a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. É sinal que eles têm força para nos dar vida. É sinal que eles podem ser tudo para mim e eu depender completamente deles e não me preocupar com isso. Não ter crise de fé. Agora, a crise da fé é real. Leia as cartas de Paulo, todas. Leia cartas de Paulo no Novo Testamento e você vai perceber como as pessoas para quem ele escreve, já no primeiro século, estavam em crise. Heresias, falsos profetas, falsas teologias, falsos conselhos, pessoas falsas infiltradas, judaizantes, etc. Os caras trazendo tudo de volta, circuncidando, brigando por circuncisão. Paulo vai falar um monte no primeiro século. Imagine 20 séculos depois. Quanto não está mais difícil? Falava com o Rogério hoje exatamente isso, né? Se Jesus fala isso, né? Nem nós que falamos. Jesus fala assim: olha, se lá em Sodoma e Gomorra, Antigo Testamento, o que eu estou fazendo acontecesse lá e eles vissem, não tinha tanto juízo sobre eles. Então, Jesus dizendo: para vocês nesse tempo, primeiro século, nesse tempo do primeiro século, vai ter muito mais juízo do que quando em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque hoje vocês me conhecem, hoje vocês têm o pão da vida, hoje eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus, eu sou o verbo que se fez carne. Então não é para brincar com a fé. Se nós estamos deixando esfriar, nós estamos abandonando a nossa fé, nós estamos enfraquecendo a cada dia e nós vamos pagar um preço muito caro. Olhe para os desviados. Eu já citei nesse púlpito uma vez de um jovem num acampamento, logo recém-convertido, estava lá no acampamento, lá na igreja presbiteriana de Telêmaco Borba, estava lá assistindo, estava acampando com os meninos lá. Aí tinha um jovem lá, de madrugada, fui evangelizar, porque ele não era crente, eu deduzia pelo jeito dele. Aí fui falar de Jesus para ele. Eu acho que eu passei horas, muitas horas com aquele jovem. E falei. Num tempo lá, depois de falar bastante, e aquela noite foi uma noite de coisas tremendas acontecendo. Quem esteve lá sabe o que aconteceu. Aconteceram coisas de madrugada muito fortes. Esse rapaz olha para mim e falou: eu não lembro se ele me chamou pelo nome, mas ele falou: choveu no molhado. Presta atenção nessa frase: choveu no molhado. Eu já conheço o que você está falando e saí da igreja. Mas estava lá, ouviu de novo. Choveu no molhado. Significa o quê? Que eu perdi o meu tempo? Tecnicamente não, porque a palavra não volta vazia. Ela pode gerar salvação ou condenação. Mas ele ouviu novamente. Ele se permitiu esfriar. Ele se permitiu sair da casa do Senhor, abandonar a fé e ainda se autoafirmar como choveu no molhado. Eu estou seco e vou subir aos céus, se assim o Senhor voltar logo e me levar. Eu vou. É por isso que eu creio e é por isso que eu permaneço. E não é fácil. Quem conhece as minhas histórias, quem conhece os meus testemunhos sabe como é complicado, né, Daiane? Vocês conhecem, acho que Jennifer e Adonias, alguns aqui conhecem
um pouquinho mais das minhas histórias, gordo. Como é difícil. Não, pastor, a gente vai ficar firme, né? Não. É prova disso que depois das cartas de Paulo você vai para Apocalipse. No final do 1º século, o apelo que João faz às igrejas da Ásia: arrependam-se. Por que vocês abandonaram? Por que vocês saíram? Olha as perguntas que um apóstolo vai fazer, isolado numa ilha, para essa palavra chegar para mim hoje, no século 21, na igreja presbiteriana do Jardim Santiago, e falar assim: como é que eu pude abandonar? É sinal que é uma história que vai se repetir. E nós precisamos acordar para isso. Eu queria deixar um desafio para você. Primeiro é você se perguntar: você tem para onde ir, se não for para Jesus? Você que ouve aí na internet, não é tanta gente, mas você que está ouvindo, você tem para onde ir se não for para Jesus? Qual é o caminho contrário de Jesus? É o inferno. Você está preparado para dizer para Moisés, como Moisés disse para Deus? Falou: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. É aquela frase de impacto para o nosso coração. O Senhor é a essência da minha vida. Não vou sair daqui se o Senhor não me abençoar. Jacó, o suplantador. Nós vamos orar agora. Eu quero deixar isso para vocês hoje. Feliz por ver vocês. Feliz por conhecer você. Seja sempre bem-vinda. Feliz por poder ver a família toda aqui, né, vindo. Feliz porque Deus está cumprindo a vontade dEle. E nenhum dos seus planos serão frustrados. Nós vamos orar. Em seguida o louvor vai cantar mais um refrão, um pedaço da primeira música. E eu vou impetrar a bênção. Oremos. Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não temos para onde ir. Não temos para onde ir se não for para o Senhor, com o Senhor. Teu servo no passado ousa dizer que se o Senhor não for junto, Ele não vai mexer os pés dali. Nós queremos ousar, ó Deus, nessa noite. Não presunçosamente, mas com o coração quebrantado, humilhado diante do Senhor, sabendo que nós também podemos deixar o Senhor, se o Senhor não edificar a nossa casa, se o Senhor não guardar os nossos pés. Nós sabemos que o Senhor é quem nos levanta do monturo, como o Senhor tem levantado muitos. Nós sabemos disso. E é por isso que só o Senhor é o nosso objetivo, o alvo da nossa fé e o socorro presente na tribulação. Fala com todos que estão ouvindo a Tua palavra hoje. Exerça poder, porque Tu és o poder e tens o poder. Na graça do Espírito Santo, na maravilhosa mão do Espírito Santo, com línguas de fogo sobre o coração de cada um, aquecendo o nosso coração, para que fervamos na fé e na esperança em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego
Coloque-se em pé. Entregue tudo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vocês que ouvem esta palavra e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus o abençoe. Vão com Deus para suas casas. Deus cuide de cada um de vocês.